Alô, estamos aqui com a doutora Evelyn Goianes Dil Rico, psiquiatra, que é doutora em ciência de informação e professora do programa de pós-graduação em memória social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, tudo bem? Tudo. O que você acha das pesquisas feitas na boca de urna? Eu acho que são pesquisas que mostram ou evidenciam de forma mais próxima da realidade o resultado que vai dar naquela eleição. Não vejo nada demais, acho ótimo que elas aconteçam. Então você acha certo que aconteçam e continuam acontecendo? Acho que não tem nenhum problema, até porque as pesquisas de boca de urna, elas acontecem após o candidato, após o entrevistado ter votado, então o voto dele já está dado, é só ele informar em quem ele votou. Então acho que não tem nenhum problema. O que você acha do voto comprado? Isso é um absurdo, né? Total, isso é uma coisa que não devia acontecer nunca, nem nunca ter acontecido. Porque é a possibilidade que uma pessoa tem de não expressar de fato aquilo que ela pensa. Na medida em que ela vende o voto, ela está expressando a vontade de outro, não a dela. Então eu acho que isso é muito ruim que aconteça. Como que você acha que isso pode ser parado? Na medida em que as pessoas forem mais educadas, tiverem informações mais consistentes, que frequentarem escolas de bom nível, em que as pessoas formem a sua opinião de maneira bem consistente, isso deixa de acontecer, claro. Suas condições de vida tendem a melhorar e elas podem não se submeter a esse tipo de pressão. Você acha o voto obrigatório certo ou deveria ser facultativo? Voto obrigatório? Olha, se a gente tivesse um nível de escolaridade, de informação, eu acho que poderia as pessoas optarem em votar ou não, portanto o voto poderia não ser obrigatório. Mas eu acho que na realidade que a gente tem com o histórico do país, um país que tem uma história de opressão muito grande durante muitos períodos e frequentemente, eu acho que as pessoas nesse momento sendo obrigadas a votar faz com que elas prestem atenção, elas tenham que dedicar um tempo das suas vidas a refletir sobre isso. Então, me parece que nesse momento ainda é uma saída menos pior. O que você acha da propaganda eleitoral? Tem muito, ou deveria ser menos, ou está certo? Eu acho que se a gente tivesse programas ou meios de comunicação, as discussões dos problemas do país, e do estado e das cidades em que a gente vive de modo mais frequente, talvez não fosse necessário. Mas num momento em que você não tem o hábito dessas discussões, esse momento é um momento importante que as pessoas, alguns que não têm acesso à informação, ao uso dos canais de informação, podem me veicular suas ideias. Então, acho que deve continuar existindo, sim. Você acha que que as condições de elegibilidade para o político estão certas ou deveria não ter tantas restrições? Idade, ficha limpa. Isso, claro. Eu acho que só deveria ser permitido a pessoa se candidatar àqueles que tivessem uma vida ilibada, né? As questões de restrição de idade é interessante até. Acho até que 35 anos para presidente da República me parece até pouco. Com 35 anos a gente ainda é muito inexperiente para ser presidente, poderia ser um pouquinho mais velho até. Mas para vereador, por exemplo, você com 18 anos pode se candidatar a ser vereador. Então, muito precocemente você já pode começar a exercer de fato o seu poder político, né? Então, eu acho que... Mas talvez para presidente pudesse ser a partir de 40, talvez, quem sabe. O que você acha da punição para os políticos corruptos? Não tem suficiente? Eu acho que toda pessoa que comete um crime a partir da sua própria formação, ou seja,
Quero explicar. Se um médico, que isso também acontece infelizmente, às vezes um médico engana as pessoas, comete crimes a partir do uso do conhecimento de formação que ele tem. Por exemplo, o advogado que também usa da lei para benefício próprio, para benefício de outros, de uma forma fraudulenta. E assim como o político, né, que age de modo ruim, eu acho que esses deveriam ter uma punição exemplar, ou seja, a punição para eles deveria ser ainda maior e mais forte do que para um outro cidadão qualquer. Porque eles estão usando a formação que eles tiveram, o acesso à informação que eles tiveram para fazer mal para outras pessoas. Então você acha que alguns políticos passam muito fácil da punição que eles deveriam tomar por roubar? Se livram? Acho que sim. Eu acho que a gente tem uma legislação brasileira que favorece muito alguns tipos de escamoteamento das faltas. Acho que a gente devia ter umas punições mais rígidas. Quais deveriam ser os critérios para o eleitor escolher seu representante? Acho que não tem muito jeito, acho que é você conhecendo, é você indo a reuniões com o candidato, é você procurando saber da vida dele, procurando prestar atenção se ele já tem um passado político, quais são as opções que ele tem, em quem que ele vota, quais são as propostas que ele apresentou no mandato dele, enfim, quais foram as decisões que ele tomou. E não tem muito jeito, às vezes a gente aposta e dá errado, a gente achou que aquele candidato ia fazer muito bem e lá depois não fez. É sinal de que numa segunda eleição, se ele se recandidatar, a gente não vota nele, vota em outro. Enfim, então eu acho que a gente tenta conhecer, e conhecer passa por isso, passa por reuniões pessoais com o candidato, quando ele se apresentar, se for possível, a gente vai lá, conversa com ele pessoalmente, a gente procurar saber da vida dele, o que ele já fez ao longo da vida dele. Se ele já teve um mandato, procurar ver que leis ele propôs, que assuntos ele votou, como ele votou naqueles assuntos, enfim. É uma observação contínua. Dá trabalho, dá muito trabalho. Tá, muito obrigada, doutora. Muito obrigada a você também. Eu só queria fazer uma correção. A minha universidade é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, tá bom? Tá, obrigada. Nada.